Olá, adulto que faz parte da vida de alguma criança. Nós começamos hoje mais um programa Família Virtuosa. Nesse programa, nós falaremos um pouco sobre personalidade. Você já sabe o que é isso? Você já ouviu falar sobre isso? Sabe o impacto da personalidade no coração do seu pequenino? É sobre isso que nós falaremos hoje neste episódio. Como vocês puderam perceber, nós estamos numa temporada de entrevistas para auxiliar melhor os nossos aprendizados. Para isso, hoje eu vou entrevistar a Thaís, mas a gente vai interagir um pouquinho, vai ser um papo bem legal, mamãe e papai. Espero que isso auxilie você a aprender de uma forma mais fácil sobre a personalidade, como é construída a personalidade na criança, e é sobre isso que a gente vai fazer. Para começarmos, a primeira pergunta que eu quero falar para a Thaís é: como se desenvolve a personalidade na criança então, Thaís? A personalidade da criança ela é desenvolvida de acordo com as crenças que a criança já traz consigo e de acordo com as experiências que ela vai tendo ao longo da vida. Então essas crenças, elas originam os sentimentos e os comportamentos. E ao longo da vida, essas crenças vão construindo a personalidade da criança. É interessante, né, Thaís? Porque as crenças, o que são crenças? É um núcleo de pensamentos, aquilo que fica martelando na minha mente o tempo todo. Como acontece com a gente, acontece com a criança também. Exatamente. Só que a criança está mais flexível, mais absorvente, a gente fazê-la aprender a construir pensamentos que rondam a mente dela, que trazem saúde. Exatamente. E essas crenças, elas podem originar uma personalidade instrumento ou uma personalidade obstáculo, que a gente vai falar depois um pouquinho para vocês. Então, desde bebezinho, a criança sofre influências do ambiente que ela está inserida, de fatores biológicos, de fatores hereditários, né, de fatores psíquicos também. E Viktor Frankl fala que nós somos seres biopsicossociais e espirituais. E todas essas influências direcionam a construção da nossa personalidade. Vamos entender então o que é biopsico, espiritual, biopsicossocial e espiritual. Isso, nossa, que palavra difícil. Então, bio, porque nós somos seres biológicos. Psíquico, porque nós temos uma mente, uma psique, a psicologia da nossa mente que nos constrói e que nos influencia nas nossas escolhas. Social, porque nós somos seres relacionais, precisamos de convivência, por isso a importância desses relacionamentos desde a infância serem construídos. E espirituais, porque como a gente já viu em episódios anteriores, nós somos muito mais do que uma matéria, somos muito mais que um corpo físico. Nós somos seres espirituais, trazemos uma essência virtuosa. É uma palavrinha grande com muito significado, não é mesmo? Exatamente. E você já ouviu falar, Jéssica, alguém já ouviu ou falou, né? Alguém falar assim, Joãozinho tem um gênio forte, tem uma personalidade forte. Já ouviu falar? Vocês aí de casa já escutaram isso? Por que fala isso? Porque a criança, desde muito nova, ela já demonstra as tendências da personalidade dela. Então nós, adultos que estamos na vida de uma criança, nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que significa isso? Estar atento à nossa criança para ver quais são essas tendências. Por quê? Essas tendências, de acordo com que ela seja saudável ou não, a gente pode minimizar ou reforçar e assim ajudar essa criança a construir uma personalidade mais saudável para a vida dela. Exatamente. Vamos então para a segunda pergunta. A personalidade é construída então ou já vem com a gente de maneira determinada?
eu já sou assim porque eu nasci assim. Ou a personalidade é um desenvolvimento ao longo da nossa vida, Thaís? Como é que é isso? A personalidade é construída. O que vem com a gente são as tendências que eu acabei de falar. O autor Albert Bandura desenvolveu a teoria de aprendizagem social. E ele disse que nós, seres humanos, temos um impulso de desenvolvimento bidirecional. E ele deu o nome de determinismo recíproco. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, pessoas, né, seres humanos, agimos com o mundo de acordo com o que o mundo age com a gente. Ou seja, o ambiente em que a criança está inserida é extremamente importante para o desenvolvimento dela. Se ela está inserida num ambiente acolhedor, amoroso, que se esforça para ser virtuoso, como ela vai agir? Ela vai agir da mesma forma. E ao contrário também é verdadeiro, Jéssica. Se ela está num ambiente hostil, num ambiente cheio de brigas, cheio de descontrole, cheio de movimentos não virtuosos, ela vai agir da mesma forma. Exatamente. Então significa, Thaís, que o ambiente não é só o material. O quarto da criança, a sala da casa. Mas às vezes o ambiente da criança, até é o que acontece frequentemente, pode ser uma tela de um tablet. Pode ser, né, o ambiente psíquico, emocional, de como a família está se relacionando, se torna a influência que está construindo essa personalidade, Exatamente. Construindo esse indivíduo. Seria isso? Sim, é o que Maria Montessori também nos traz, né? Que a gente precisa preparar o ambiente para a criança e muitos acham que é o ambiente físico, os móveis Montessori, um quarto lindo Montessori, mas e o ambiente psíquico? E o ambiente emocional, e o ambiente espiritual. Como está essa família? Então, isso também precisa ser preparado, porque é esse movimento todo que vai ajudar a construção da personalidade dessa criança a ser uma personalidade saudável, virtuosa, emocionalmente equilibrada. Então tá, Thaís, a gente já compreendeu que o ambiente, a forma como eu construo, é possível influenciar a criança e construir esse indivíduo, esse meu pequenino. Mas em qual fase, então, a criança é mais absorvente? Tem sim. Sabe qual é essa fase? Desde o útero, gente. A criança, muitos ainda acreditam que o bebezinho ali fica estático, parado, recebendo os nutrientes, só desenvolvendo para nascer. Mas isso não é verdade. O bebê, desde um fetozinho lá na barriga da mamãe, ele já brinca com o cordão umbilical, ele já se movimenta, ele dorme, ele sonha, ele consegue perceber a claridade do ambiente que a mãe está, ele consegue ouvir os sons, é claro, tudo na sua fase, mas consegue. Ele consegue ouvir a voz da mãe, inclusive alguns estudos já mostram que o choro do bebê após nascer tem as entonações parecidas com a voz da mãe, né, para justamente trazer ali uma conexão. Também alguns estudos mostram que as mães, né, que têm o costume de cantar quando o bebê ainda está na barriguinha, quando esse bebê nasce, quando essa criança nasce, ela consegue reconhecer algumas melodias que ela escutava ainda na barriga. Então todas essas experiências que a criança sofre desde muito cedo mesmo, já estão construindo ali o indivíduo que vai nascer e que amanhã vai se tornar um adulto. Então, e você, mamãe, tá gestante aí, vai ser mamãe pela primeira vez, tá carregando seu pequenino, já começou a conversar com ele desde a barriga aí? Converse. Então, Exatamente. já tá influenciando, né? Converse, coloque músicas, né? Se conecte com seu pequeno, que amanhã vai estar aí nos seus braços e vai sentir essa conexão e vai ser muito mais proveitoso e prazeroso para vocês. E Maria Montessori ainda nos traz um fechamento que eu acho que cabe perfeitamente aqui. Qual a diferença entre uma criança e uma esponja no sentido de desenvolvimento? É que a esponja ela tem um limite de absorção. Se você colocar a esponja na água, ela vai absorver até certo ponto. Mas a criança ela não tem esse limite, Jéssica. Ela absorve, absorve, absorve. O que será que as nossas crianças estão absorvendo? E agora? Precisamos pensar mais sobre isso, né, mamãe e papai, ou educador, que faz parte da vida de alguma criança. Para finalizar, esse estudo nosso hoje, essas reflexões, Thaís, você falou de personalidade instrumento e personalidade obstáculo. Não queremos que nossas crianças
construa uma personalidade obstáculo. Mas Sim. o que é isso? Para a gente compreender, saber e poder conduzir as nossas crianças para ser um verdadeiro instrumento. Bom, como o nome mesmo já diz, a personalidade instrumento é uma personalidade que a criança vai desenvolvendo as suas virtudes, né? Mas não quer dizer que é uma personalidade perfeita, que os seus sentimentos, os seus comportamentos são perfeitos. Não, pelo contrário. A personalidade instrumento, ela se vê primeiramente como aprendiz da vida. E por isso está nos esforços diários para se conectar com a sua essência e desenvolver as virtudes. Já a personalidade obstáculo, como o nome já diz, é um obstáculo. Mas para quem, Jéssica? Para si mesmo. Então é uma pessoa que tem vícios já arraigados, que é doentia, que não consegue, né, conviver de uma forma harmônica com as pessoas e consigo mesmo. É uma pessoa que sofre muito. E é um obstáculo para o seu próprio desenvolvimento, Jéssica. Então, deixa eu ver se eu entendi, mamãe e papai. Se a criança está lá naquela fúria, naquela famosa birra, que eu não gosto muito de chamar de birra, não é muito legal, mas naquela fúria, se ela sabe como se regular, quais virtudes ela está sendo convidada a desenvolver, então ela está construindo essa personalidade instrumento, porque Exatamente. Os adultos estão ensinando ela. Mas se ela está naquela fúria e não tem sabedoria ou não aprendeu nem o mínimo de como se regular e ao longo da vida não aprende nada isso, ela vai ser obstáculo, dificultar mais ainda para si mesma. Então seria o que a gente está chamando de personalidade obstáculo. É aquela pessoa que fala assim, eu sou assim e não vou mudar. Né? Então ela está sendo um obstáculo para si mesma. E nós, adultos que fazemos parte da vida de uma criança, seja mãe, seja pai, tia, avó, todo mundo pode ajudar essa criança a ser o seu próprio instrumento de evolução. E é importante, então, a gente finalizar essas reflexões compreendendo que todo padrão de comportamento é modificável. Sim. Porque nós somos muito mais do que esse corpo, essa mente. Nós somos modificáveis a partir dessas influências. Mas o que a gente está trazendo, então, aqui, né, Thaís? É para que essa personalidade em construção, em fase assim, muito absorvente, influenciável que a criança está, pode favorecer para que ela construa essa personalidade que está aberta a se melhorar, a se construir cada vez mais. Seria isso, né? Exatamente. Mas sempre lembrando, né, Jéssica, de uma forma leve. Não se cobre para papai, mamãe, né? A gente pode influenciar essa criança de uma forma leve, instruir, acolher. E a gente está aqui também para isso, né, Jéssica? Como para ajudar. Esse foi o programa do Família Virtuosa. Que bom que você esteve conosco aprendendo e evoluindo juntos. Aguardamos vocês até na próxima semana, no próximo episódio.